Olá! Nós vamos agora entrar de fato no tema da semana 3 do PET 1, oitavo ano. Eu sou residente Aisla Bianca e agora nós vamos falar sobre transformação geométrica. Transformação geométrica é uma aplicação objetiva entre duas figuras geométricas, no mesmo plano ou em planos diferentes, de forma que, a partir de uma figura geométrica original, forma-se outra figura geometricamente igual ou equivalente. Uma transformação geométrica é, portanto, uma correspondência um a um entre pontos do plano. Então, se você não assistiu a aula anterior, procura lá o vídeo sobre plano cartesiano, tá? Para ficar bem claro para vocês e conseguirem compreender bem, tá? As transformações que nós vamos ver aqui nessa aula. Essas transformações podem ter tanto as medidas quanto a posição alterados. Então, eu quero que vocês observem aqui, vou reforçar essa questão aqui, tá? Da transformação geométrica ser uma correspondência um a um entre pontos do plano. A gente vai ver de forma muito clara isso daqui a pouquinho. Bom, o primeiro tipo de transformação geométrica que a gente vai ver é a ampliação. Quando multiplicamos as coordenadas dos pontos da figura dada, ou seja, ali os vértices, por um número positivo maior que 1. Então, eu vou ampliar ali, né, a minha imagem, a minha figura geométrica. Tudo bem? Considere isso. Agora, o segundo é a redução. Quando multiplicamos as coordenadas do ponto da figura dada por um número positivo que seja menor que 1, tá? Então, ali, se eu fizer isso, eu vou reduzir. A terceira transformação é a reflexão em relação à origem, tá? Isso acontece quando multiplicamos as coordenadas dos vértices da figura x e y por menos 1. A quarta transformação é reflexão em relação a uma reta, em relação a apenas um dos eixos. Então, ou eixo y ou eixo x. Então, nós temos dois tipos de reflexão, em relação à origem, que é o ponto 00, ou em relação a uma reta, a um dos eixos. Aí, nesse caso, quando multiplicamos apenas um dos elementos das coordenadas por menos 1, só o x ou somente o y. Então, cada um dos pontos ali da figura, eu vou escolher ou o x ou o y e vou multiplicar por menos 1. Quinta transformação é a rotação, que é a figura obtida por meio de um giro, que pode ser tanto no sentido horário quanto no anti-horário. E, por fim, a sexta transformação, que é a translação. É a transformação que consiste no deslocamento de todos os pontos da figura em uma mesma direção, um mesmo sentido e uma mesma distância. Nós vamos ver bem isso aqui hoje. Tudo bem? Então, quais são os tipos de transformações? Ampliação, redução, reflexão em relação à origem, reflexão em relação a uma reta, rotação e translação. Vamos agora, então, para o GeoGebra. Você conhece já o GeoGebra? Então, olha só, pessoal, vocês mesmos podem acessar, tá, o GeoGebra, pode digitar no Google. E aí eu vou usar aqui agora com vocês o GeoGebra clássico. Tudo bem? E o que nós vemos aqui, de início? Um plano cartesiano. Olha só. Então, vamos lá.
Qual que é a primeira transformação que a gente viu? Você se lembra? Foi a ampliação, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos selecionar a função ponto. E a gente vai criar alguma figura, tá? Algum polígono aqui, eu vou escolher um triângulo mesmo. Então, o triângulo ele tem 3 vértices, então eu fiz 3 pontos. E agora eu vou vir aqui, ó, polígono, tá? E vou unir esses 3 pontinhos, lembrando de fechar a figura. Pronto, eu tenho um triângulo aqui. Então, A, B e C maiúsculos, né? Os pontos aqui representam os vértices. Olha só, a coordenada do ponto A, 4 e menos 4. Coordenada do ponto B, 3 e menos 6. Coordenada do ponto C, menos 3 e 2, tá? Então, depois vocês podem explorar essa ferramenta, gente, esse aplicativo aqui matemático, tá? Então, T1 aqui é o nome que o nosso polígono recebeu, polígono com 3 vértices, então é um triângulo. E a B e C minúsculos são os segmentos aqui, ó, são os lados do triângulo. Beleza, então foi a ampliação e a segunda transformação foi a redução, né? Eu vou fazer aqui primeiro a redução. E aqui eu vou selecionar o seguinte, a homotetia, tá, gente? Que é também uma transformação geométrica. E essa daqui, ela serve tanto para ampliar ou para reduzir. A proporção da nossa figura vai se manter quando eu utilizar essa transformação geométrica. Então, ela pode aumentar ou reduzir. Nesse caso, olha só, aqui embaixo, selecione o objeto, depois o centro. Olha lá embaixo, gente, que vai aparecer homotetia, aqui, ó. Selecione, então, o objeto, depois o centro. E, então, a razão da homotetia. Então, vou selecionar aqui o meu polígono, que eu quero, né, ampliar, aliás, reduzir. E aí, eu vou reduzir ele com relação ao ponto A. Então, o ponto A vai se manter nesse caso. Então, para reduzir, vocês lembram? As coordenadas têm que ser multiplicadas por um número menor que 1. Então, eu vou reduzir aqui pela metade. Então, eu vou multiplicar por meio, ok? Beleza, olha só. Um novo triângulo reduzido, semelhante ao nosso triângulo original. Ao nosso T1. Eu vou pintar esse pequenininho aqui, tá? Eu peguei a setinha de novo para eu conseguir fazer outras coisas e eu vou mudar a cor dele, só para realçar, beleza? Coloquei ele de verde. Agora, então, eu vou ampliar homotetia, novamente, também. Então, vou selecionar este polígono e o ponto A, aqui. Eu quero aumentar, ou seja, eu vou multiplicar, né, as coordenadas por um número positivo maior que 1. Então, eu vou dobrar o tamanho dele, tá, gente? As medidas. Olha só. E nós encontramos aqui uma ampliação do triângulo original que a gente tomou. Então, olha só, o verde é o reduzido, esse vermelho é o original que a gente tinha, e esse grandão aqui é a ampliação. Viu só que bacana? Então, voltamos para o triângulo original. Nós vamos ver agora a terceira transformação, que é a reflexão com relação à origem, tá? E nós vamos fazer essa de um modo diferente. Olha só, tem como eu fazer, né, as funções que tem aqui, selecionando no plano. Ou eu posso também digitar aqui embaixo, olha. Inserir as funções aqui que eu quero. E nós vamos pegar, então você lembra na reflexão,
com relação à origem, qual era a alteração que era feita? A alteração feita era o seguinte, tanto a entrada x quanto a entrada y do meu par ordenado, eu multiplicava por quê? Por -1, ou seja, vai mudar ali o sinal. Então, vamos escrever isso daqui? Vou criar um ponto A', tá? Que vai ser igual, estou digitando aqui embaixo, pessoal. O meu A era o quê? -4 e 4. Então, eu vou multiplicar por -1. Então, o que eu vou ter? O 4 e o -4, né? Vai ser o contrário aqui. Prontinho, eu tenho meu ponto A' aqui embaixo. Próximo ponto vai ser o B'. Lembrar por maiúsculo, né? Representação de ponto com letra maiúscula. O nosso B é o quê? -6 e 3. Então, o nosso B' vai ser 6 e -3. Ok? Apareceu aqui o nosso ponto B'. Agora, o nosso ponto C'. O C é -3 e 2, então C' vai ser 2 e, vai ser 3 e -2. Olha só, temos 3 pontos aqui. E olha só que interessante, gente. Mudou. Tudo de x que era negativo, virou positivo, olha, o 4, -6 e -3. Virou positivo, e tudo que era positivo virou negativo. Então, olha só, o nosso T1 estava no segundo quadrante, x negativo e y positivo. Inverteu tudo, o que aconteceu? X ficou positivo e y ficou negativo. Ou seja, a minha figura vai ser refletida, né? Onde? Lá no terceiro quadrante. Se o meu triângulo tivesse aqui no quadrante, no primeiro, né? No primeiro quadrante, ela seria refletida no terceiro quadrante. Vocês lembram lá da aula de plano cartesiano? Que aqui é tudo positivo, tanto x quanto y, e aqui é tudo negativo, né? A gente ia multiplicar por -1, então a figura seria refletida aqui, ó, com relação à origem. Beleza, então não está pronto ainda a nossa reflexão. Nós vamos unir os pontos, lembrando de fechar o polígono. Pronto. Então, esse polígono aqui, T2, tá? O GeoGebra deu o nome aqui de T2, é o meu T1 refletido com relação à origem. Vamos destacar a origem, gente? Qual que é a coordenada da origem? Quem se lembra? 0, 0. Ok. Então, beleza. Vamos agora para a reflexão. Ah, não. Antes da gente ir para o próximo, eu vou fazer uma coisa aqui, olha só. Aqui nós temos reta. Eu vou pegar a reta, vou deixar ela de verde. Então, essa função aqui que eu estou pegando, essa ação, uma reta, tá vendo? Aqui embaixo, selecione 2 pontos ou 2 posições. Então, eu vou selecionar o ponto A, que eu quero uma reta que passe pelo meu ponto A e pelo meu ponto A'. A segunda reta que eu quero é que passe pelo ponto B e pelo ponto B'. E a terceira reta eu quero que passe no ponto C e no ponto C'. Olha só, gente, que interessante. Todas essas 3 retas passam pela origem, por este pontinho D aqui. Viu só que interessante? Então, ok. Vamos agora, então, para a reflexão quanto aos eixos. E a gente tem essa funçãozinha aqui. Olha só. Reflexão em relação a uma reta, que é o eixo, né? Vamos selecionar ela. Então, olha só, selecione primeiro. Estou lendo lá embaixo. O GeoGebra, ele vai auxiliando a gente. Então, quando vocês
né? Se vocês quiserem mexer, ele vai te falando aí o que você precisa fazer. Então, selecione primeiro o objeto e depois a reta de reflexão. Então, vamos lá. Vamos primeiro com relação ao eixo X das abscissas. Então, ok. Selecionei esse triângulo e vou selecionar esse eixo. Olha só. Pronto. Um triângulo, né? Refletido aqui com relação ao eixo das abscissas, o eixo X. Vou colocar. Espera aí, tem que pegar a setinha de novo para eu poder colorir esse triângulo. Deixar ele verde. Vou mais uma vez aqui, fazer agora a reflexão com relação ao eixo das ordenadas, o eixo Y. Tcharam, prontinho. Temos aí o segundo triângulo refletido com relação ao eixo. Vou colorir ele de roxo. Eu selecionei foi a roxinho. Pronto. Beleza? Agora, então, eu vou limpar aqui todos esses triângulos, deixar só o original, beleza? Nós vamos agora para a quinta transformação, que é a rotação. E olha, para nos ajudar, tem essa função aqui. Só que aqui a rotação ela é específica em torno de um ponto. Então, a gente vai selecionar o objeto e qual ponto que eu quero que rotaciona, e aí o ângulo. Eu comentei com vocês sobre o ângulo, né? Um círculo, aliás, falando aqui agora. O ângulo, ele tem o círculo 360 graus. Então, ali, geralmente, a medida dos ângulos, a gente pensa no sentido horário. Então, vamos selecionar aqui o polígono e o ponto B. Vamos. Tá, e aqui eu posso, tem até lá, no slide que a gente acabou de ver, que pode ser tanto no sentido horário quanto no anti-horário, né? Só que nós vamos escolher aqui o sentido horário, tá? E aí vou girar 120 graus. Beleza? Então, vai girar aqui com relação ao ponto B, que é a função que a gente está fazendo. Vai rotacionar. Olha só, 120 graus, né? Do B aqui, né? Olha só, esse segmento C até o segmento C' aqui tem 120 graus. E vamos pegar mais um? Vamos fazer de novo? Vamos pegar esse com relação ao ponto B e vamos rotacionar agora 240 graus no sentido horário. Prontinho. Olha só, nós criamos dois novos triângulos pela função rotação. Eu vou colorir eles, um de azul, outro de laranja. Olha só. Beleza? Então, essa é a função rotação. E a sexta transformação geométrica, alguém aí ainda lembra? Qual que era? A sexta transformação que a gente viu é a translação. E o que que disse lá? Vai mudar. Posso mudar alterando a direção, o sentido e a distância. Então, olha só. Nós temos aqui a translação por um vetor. E o vetor,
ele contém exatamente essas 3 informações necessárias para a translação, que é a distância, né? Então, ali o tamanho da distância que eu quero mover o meu polígono, a minha figura. Qual sentido, né? Qual sentido ali que eu quero mover? Para cima, para baixo, para o lado diagonal, para onde? E qual sentido? Ali, vai ser da esquerda para a direita, de cima para baixo. Vamos fazer isso aqui agora? Então, beleza. Ó, selecione primeiro o objeto a ser transladado e depois um vetor. Então, vamos selecionar o objeto que a gente quer e o vetor. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse triângulo lá, levar ele para o terceiro quadrante? Então, vamos lá. Pode ser em qualquer lugar, mas só para a gente saber precisamente, olha só, vamos pegar aqui com referência, vamos manter essa direção aqui do A, vamos descer, levar lá para o -2 aqui, o A. A coordenada y dele é 4, a gente vai levar lá para -2. Então, olha só, essa setinha aqui, gente, é o nosso vetor. Então, a gente vai selecionar a direção, a gente quer para baixo, exatamente para baixo, então a gente vai manter numa reta vertical, tá? Certinha. O tamanho vai ser o quê? Nesse caso, 6 quadradinhos aqui, tá? 6 unidades desses quadradinhos, 6 centímetros aqui. E qual o sentido? De cima para baixo. A gente vai descer, vai movimentar esse triângulo ali para baixo. Então, prontinho. Tcharam! Olha só. E se eu pegar isso daqui e trazer para cá, olha só. A e a linha, a distância A', é a mesma que a distância BB', e é a mesma distância C'. Olha só. Preservou, gente. Tá vendo? Vou deixar aqui com relação ao B. Vamos fazer mais uma translação? Então, beleza. Vou pegar um vetor. Posso colocar o vetor em qualquer lugar. Ele só vai servir de referência, tá? Vamos pegar aqui. Vamos... Ah, tá. Eu tenho que selecionar o polígono. Translação por um vetor. Selecionei o polígono. E vou movimentar aqui, ó. Agora eu quero na diagonal, tá vendo? Mais para baixo aqui. E esse tanto aqui eu quero que ele translade. Então, olha só. Tem exatamente essa distância, é o que esse triângulo alterou, Dzinho. Nesse sentido, ele veio, nesse sentido. Aliás, daqui para cá, né? E nessa direção. Então, vamos ver de novo. Ó, a linha 1, C'1 e B'1. Olha só, gente. Então, essa foi a translação. Então, nós acabamos de ver todas as transformações utilizando o GeoGebra. Fiquem à vontade, gente, para explorar mais ele. Vocês podem fazer coisas, né, interessantes aí e ir aprendendo. Beleza? Qualquer dúvida, podem deixar o comentário aí no vídeo. Bons estudos para todos vocês, tá? Até mais!